Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui diretamente do templo sede da Assembleia de Deus em Mossoró para mais uma edição do programa EBD em Síntese ao vivo. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Durante esse período de quarentena, estamos apresentando o programa EBD em Síntese ao vivo, todos os domingos pela manhã, das 9 às 10 da manhã, diretamente aqui do Templo Sede e transmitido pelo nosso sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador, FM 96.3, TV AD na TCM e pelas redes sociais da nossa igreja, AD Mossoró Oficial. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por nos acompanhar todos os domingos aqui pela manhã. Queremos iniciar esta aula de hoje orando a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade. Estamos aqui para estudar a tua palavra. Pedimos a tua graça, a tua ajuda, a tua bênção em nosso favor. Nos dê da sua bênção, Senhor. Nos ilumina na exposição da tua palavra. Abençoe os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Ajuda, Senhor, abençoe e dai vitória, meu Deus, a cada um. Fica conosco, é o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, no domingo passado nós concluímos o estudo das lições do segundo trimestre do ano de 2020 e a partir de hoje nós vamos dar início a um novo trimestre. Hoje é 1º domingo de julho, portanto, início de um novo trimestre de estudos da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos estudar ao longo desses 3 meses, julho, agosto e setembro, uma lição que tem como título Os Princípios Divinos em Tempo de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esta lição da Escola Bíblica Dominical, ela foi estudada primeiramente há 27 anos atrás, no ano de 1993, e essa revista ela é comentada pelo saudoso missionário Eurico Bergsten, que foi um dos maiores comentaristas da CPAD, de lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E louvamos a Deus por este conteúdo, por esta lição, por esta palavra, e vamos ao longo desses 3 meses estudar lições muito importantes para nós a respeito, com base nos livros de Esdras e Neemias, e nós vamos estudar sobre avivamento, sobre princípios importantes para o despertamento do povo de Deus. Desde já agradeço pela sua companhia e convido você a divulgar junto aos seus parentes, divulgar na sua igreja, na sua congregação. Mande o link dessa transmissão ao vivo para convidar os seus irmãos e amigos para ouvirem a palavra de Deus. Muito bem, hoje na lição de número 1, nós vamos estudar uma lição que tem como título Daniel ora por um despertamento. O textuário da nossa lição está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a verdade prática declara: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, meus irmãos, nesta lição de hoje nós vamos, no tópico 1, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. No tópico 2 vamos pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E no tópico 3 nós vamos destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, convido você a nos acompanhar nesta manhã. O ponto central desta lição de hoje vai girar em torno da necessidade que temos de estudar a palavra de Deus, de conhecer e estudar a palavra de Deus e de termos uma vida de oração. Então é Bíblia e oração
são os dois ingredientes fundamentais que iniciam, que desencadeiam um despertamento da igreja, um despertamento do povo de Deus. Então, meus amados irmãos, nós, para poder entendermos melhor esta lição de hoje e as outras que virão ao longo deste trimestre, é muito importante que a gente entenda todo o contexto histórico que estava acontecendo naquela época em que Daniel fez esta oração. Por quê, irmãos? A Bíblia diz, nós vemos lá nos livros dos reis e crônicas, a Bíblia diz que o povo de Israel, por causa dos seus pecados, principalmente da idolatria, foi castigado por Deus. Deus permitiu que no ano 722 a.C., a Assíria invadisse as 10 tribos do norte e levasse o povo cativo e espalhasse o povo dentre várias nações. Sobrou apenas Judá e Benjamim, o reino do sul, que era chamado de Judá, cuja capital é Jerusalém. Mas infelizmente, por causa do pecado do povo de Israel, algum século e meio depois, no ano 586 a.C., também o povo de Judá, a tribo do sul, também foi levada cativo para a Babilônia. Perdão, não é 566, é 606 a.C. Então o fato é que o reino do sul, Judá, também, por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência a Deus, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. Naquela época do cativeiro do reino do sul, a grande potência mundial já não era mais a Assíria, era a Babilônia. E a Babilônia, liderada pelo rei Nabucodonosor, ela fez incursão sobre Judá, sobre Jerusalém, e nós vemos pela história sagrada que o povo de Deus, ele foi levado para o cativeiro em 3 levas, em 3 épocas diferentes. Então, no primeiro momento, foi levado, Nabucodonosor levou para o cativeiro os nobres de Judá, a descendência real, os formadores de opinião. Depois levou mais outra leva de judeus, e esse cerco sobre Jerusalém aconteceu em 3 etapas. Na terceira etapa foi que houve a destruição do templo e a destruição das muralhas. Essa foi a terceira etapa. Então, o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico em 3 épocas, em 3 tempos. E o Daniel, que era um jovem lá de Israel, provavelmente descendente da família real, ele também foi levado para o cativeiro com os seus amigos Misael, Ananias e Azarias, e ali eles foram morar no palácio real e foi ser treinado na ciência e na cultura ali de Babilônia. E ali o povo passou cativo na Babilônia aproximadamente 70 anos. E a Bíblia mostra como era a situação dos judeus piedosos ali na Babilônia. Alguns judeus esqueceram do seu chamado, da eleição divina, esqueceram de Jerusalém, esqueceram de sua terra. Alguns judeus se aculturaram ali em Babilônia, se adaptaram àquela cultura pagã e se misturaram com o paganismo de Babilônia, mas Deus conservou ali em Babilônia os fiéis, judeus que se mantiveram fiéis à sua cultura, à sua religião, ao seu Deus, e tinham o desejo de voltar para a terra. E um desses era Daniel, aquele jovem piedoso que tinha o costume de orar a Deus, que orava constantemente 3 vezes ao dia. E Daniel, ele, quando percebeu pelo livro do profeta Isaías, Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Daniel, ao ler Jeremias capítulo 29, versículo 10, ele entendeu que já era tempo, já se aproximava o tempo do cativeiro. Então diz Jeremias 29, 10: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês,
de trazê-los de volta para este lugar. Então Deus já tinha falado através do profeta Jeremias que depois de 70 anos de cativeiro, Deus ia trazer o povo de volta para Jerusalém e para Judá. Então Daniel, consultando a palavra de Deus, certamente Daniel tinha uma cópia do livro de Jeremias, e ele consultando as profecias, consultando a palavra de Deus, ele entendeu, ele compreendeu pela palavra de Deus, de que esse tempo do término do cativeiro estava próximo, estava se aproximando. Então Daniel se pôs a orar a Deus, ele buscou ao Senhor em oração para pedir a Deus que Deus cumprisse esta palavra que Deus falara através do profeta Jeremias. É bem verdade que Deus ia cumprir mesmo, Deus ia fazer mesmo, Deus ia fazer retornar, como já tinha falado. Mas Deus, Ele quer que o seu povo ore, Deus quer que o seu povo busque a sua face. Então foi o que Daniel fez. Daniel, ele foi despertado, para orar a Deus, pedindo a Deus a restauração do seu povo. Ele foi despertado para orar ao Senhor. Diz aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos de 1 a 3, mostra essa oração de Daniel. Nessa época aqui, do capítulo 9 de Daniel, o rei que estava, o grande imperador mundial, já não era mais Nabucodonosor. É importante, irmãos, a gente entender que Nabucodonosor era o imperador de Babilônia, o rei de Babilônia, mas ele morreu, assumiu em seu lugar o seu filho Nabonido, e Nabonido era um rei muito ausente, se ausentava muito das suas atividades, e o seu filho Belsazar, que era o herdeiro do trono, o seu filho Belsazar, na maioria das vezes, era uma espécie do rei, do executivo, quem reinava de fato, porque Nabonido era muito ausente e negligente das suas funções. Então, Belsazar era uma espécie de correi, junto com seu pai Nabonido, ali no Império Babilônico. Mas diz a história sagrada, é narrado na Bíblia Sagrada, que o Império Babilônico foi derrotado pelo Império Persa. O Império Persa, sob o comando de Ciro, derrotou o Império Babilônico, derrotou Belsazar, e assim assumiu todo o controle daquela região do Oriente Próximo, e agora Babilônia estava subjugada ao comando, ao domínio do Império Persa. Então o Império Persa teve como seu primeiro imperador o Ciro, depois veio Dario e depois veio o Artaxerxes, ou Xerxes I, que em hebraico se chama Assuero. Então nós temos aí essa sucessão de reinos, essa sucessão de impérios, vindo primeiro o Império Babilônico e depois o Império Persa. Então Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, e nessa época o Império Babilônico estava de pé sob o comando de Nabucodonosor. Mas depois morreu Nabucodonosor, substituiu Nabucodonosor seu filho Nabonido, e junto com Nabonido reinava também o filho de Nabonido, o Belsazar. O Belsazar. E assim, irmãos, depois caiu o Império Babilônico, começa a reinar o imperador Ciro, que é o imperador da Pérsia, e Daniel ainda estava vivo. Depois Ciro morre, assume no lugar de Ciro o Império Assírio, o Império Persa. No Império Persa assume no lugar de Ciro o rei Dario. E aqui na lição 9, no capítulo 9 de Daniel, diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino de Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então nós observamos aqui, irmãos, que
por causa do conhecimento que Daniel tinha da palavra de Deus, por causa da interpretação que ele estava correta, que ele estava fazendo da palavra de Deus, ele se pôs a orar, se pôs a jejuar, a orar e a suplicar a Deus para que Deus cumprisse aquela profecia que ele tinha falado através do profeta Jeremias. Então, como diz aqui o nosso comentarista, Daniel observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estava para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Então ele começou a orar a Deus, começou a pedir a Deus para que Deus trouxesse o povo de volta para Jerusalém, para que aquele cativeiro tivesse fim. E aí, irmãos, no tópico 1.1, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Um dos grandes objetivos desta lição é mostrar a importância de uma vida de oração, é mostrar a importância do poder da oração, e tendo como base aqui Daniel. Diz aqui o capítulo 6 do livro de Daniel, no versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Nós observamos, irmãos, aqui, que Daniel tinha o hábito de oração. Daniel era um crente que não orava só na hora do aperto. Daniel não era um crente que orava só na hora da necessidade, de um aperreio, como nós dizemos aqui na nossa região. Daniel, ele tinha uma vida de oração, ele tinha um hábito de oração, ele costumava a orar. E os judeus lá em Jerusalém, lá em Babilônia, os judeus lá em Babilônia costumavam orar 3 vezes ao dia, de frente para Jerusalém. Então, diante daquela situação ali, Daniel foi orar a Deus. Então Daniel, ele não se misturou com o paganismo babilônico e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Porque quando ele foi levado cativo para a Babilônia, o rei Nabucodonosor queria fazer a cabeça de Daniel, mudar a cabeça de Daniel. O rei de Babilônia queria formatar o HD de Daniel, instalar outros programas, instalar outro sistema operacional na cabeça de Daniel, para querer fazer com que Daniel esquecesse a cultura judaica, para fazer com que Daniel esquecesse a religião judaica e fazer com que Daniel esquecesse o Deus de Israel. Então era todo um processo de tentativa, de aculturação, de lavagem cerebral, para que Daniel, agora ali na Babilônia, vivendo no palácio em toda a mordomia, pudesse passar para o lado dos babilônicos. Mas Daniel permaneceu firme ao Senhor. Daniel capítulo 1 versículo 8 diz que Daniel assentou no seu coração o desejo de não se contaminar com as iguarias do rei. E assim, irmãos, nós vemos que Daniel é um exemplo de um jovem crente que não se conformou com este mundo, um exemplo de um jovem crente que estava na academia, mas não se conformou com os ensinamentos e as culturas anticristãs que se ensinam e se praticam na academia. Isso, aplicando para nós hoje, é importante, como diz Romanos 12:1, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o crente não deve se amoldar ao mundo, o crente não deve se amoldar à forma do mundo, ao esquema do mundo, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Então Daniel é um exemplo disso, um jovem que vivia em alto padrão ali na corte real de Babilônia, estudava na melhor universidade do mundo na época, tinha grandes privilégios, uma carreira brilhante pela frente, mas ele não esqueceu as suas origens, o seu Deus, a sua religião, a sua cultura e o seu povo. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração.
Aí a importância do crente é ter maturidade espiritual, desenvolver uma estatura espiritual que possa resistir aos vendavais da vida. E somente por meio da palavra de Deus e da oração, o crente vai se fortalecendo para enfrentar os combates espirituais. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estavam em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração, porque o rei Nabucodonosor teve um sonho e Deus, aquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, foi um sonho dado por Deus, mostrando o futuro dos impérios, dos grandes impérios mundiais, aquele sonho daquela estátua, e o rei ficou perturbado com aquele sonho, não sabia qual era a interpretação, não sabia o que era, e aquele rei determinou que todos os sábios da Babilônia adivinhassem qual foi o sonho que Nabucodonosor teve e qual era a interpretação. Então fez um pedido humanamente impossível, de qualquer sábio responder, mas Daniel reconhecia sua limitação. Daniel sabia que por ele mesmo não poderia saber o sonho e nem saber a interpretação daquele sonho, mas a Bíblia diz que Daniel chamou os seus amigos de oração. Daniel chamou os seus companheiros e foi orar, glórias a Deus. Então diz assim, Daniel capítulo 16, capítulo 2, versículo 16 a 19. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus. Rogar a Deus dos céus é o que, irmãos? É orar ao Senhor. Então ele pediu oração aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, para que orasse a Deus, para que Deus tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Então observe aí, irmãos, que Daniel, ele sabia que Deus era poderoso para revelar o oculto e o escondido. Deus era poderoso, e esse poder de Deus é acionado através da oração. Então Daniel foi orar a Deus. Daniel tinha uma vida de oração, ele tinha o hábito de oração, como sempre teve, mas ele sentiu a necessidade de pedir oração aos seus companheiros, e é o que nós fazemos também, irmãos. Nós pedimos orações aos irmãos na igreja, nós pedimos oração aos servos de Deus, às servas de Deus, e a Bíblia recomenda que nós devemos orar uns pelos outros, a intercessão. Paulo também pede oração nas suas epístolas. Então é importante, meu irmão, minha irmã, que a gente ore uns pelos outros, que você peça oração, que você ore. É verdade que você não pode só ficar pedindo oração e não orar. Você tem que orar, tem que fazer a sua parte, mas nada impede de você também pedir oração para outras pessoas, para que também elas lhe ajudem em oração. E Deus atendeu a oração de Daniel e os seus companheiros e revelou aquele mistério. Tópico 1.3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer em Babilônia. No reino da Babilônia estava em guerra com os medos e os persas. Então foi numa época, porque aquelas nações, elas viviam guerreando entre si, para poder assumir o domínio, assumir o comando. Cada nação daquela tinha aquele sentimento imperialista de expandir territórios, de conquistar novas terras, de subjugar outras nações. E naquela época, o grande império mundial, a maior potência mundial era a Babilônia, mas esse poderio militar e político da Babilônia estava sob ameaça da Pérsia, porque os medos e os persas se juntaram para poder se fortalecerem militarmente, para poder guerrear contra a Babilônia e subjugar a Babilônia. O rei de Babilônia na época era Nabonido, e o seu filho Belsazar estava na capital, que era na cidade da Babilônia. Belsazar organizou uma festa
para os seus grandes, para as suas autoridades. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nos vasos sagrados da casa do Senhor, porque na época que Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém, na terceira etapa, ele levou levou para a Babilônia todos os vasos sagrados da casa de Deus, todos os utensílios sagrados da casa do Senhor. Nabucodonosor levou para a Babilônia, e ali Belsazar, naquela festa profana, regada a álcool e a muita libertinagem, Belsazar, ele desdenhou das coisas de Deus, profanou os vasos sagrados da casa de Deus, e Deus não se agradou daquilo, e Deus fez com que tivesse uma inscrição ali na parede. Houve uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte o castiçal. Deus, irmãos, Ele é soberano, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Deus age não somente no meio do seu povo, mas Deus age em toda a terra, Ele age em todas as nações, e mesmo aquele povo sendo um povo pagão, mas Deus é soberano, não se agradou da atitude do rei Belsazar. E ali Deus interviu naquela situação. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte o castiçal. Acabou-se a alegria da festa, os joelhos do rei tremiam. Quantas pessoas gostam de desafiar a Deus? Quantas pessoas se acham muito poderosas, se levantam em cima do pedestal do conhecimento, do poder econômico, do poder militar, e desafiam a Deus e a sua palavra e ao povo de Deus, mas se esquece que são pó e cinza. O homem não é nada, o homem é pó e cinza, mas Deus é eterno, Deus é soberano e Senhor dos céus e da terra. E Deus, irmãos, não tem o culpado por inocente. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Muitos homens se levantam contra Deus, muitos homens profanam as coisas de Deus, muitos homens fazem muitas coisas que afrontam a Deus, mas a Bíblia diz lá em Romanos 1:18, que a ira de Deus vem do céu, a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Então Deus fez uma intervenção ali naquela situação, e o próprio Deus escreveu ali na parede: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. E naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar, rei dos caldeus. E assim cai o Império Babilônico. Assim cai o Império Babilônico, e agora passa a assumir o comando e o domínio daquela região do Oriente Próximo, o Império Medo-Persa. Nós falamos Império Medo-Persa, às vezes Império Persa, é porque os medos e os persas, eles se juntaram para compor esta grande força militar chamada de Império Medo-Persa. Foi assim que eles conseguiram subjugar e derrotar a Babilônia. E agora surgia aí na história, naquela região, o Império Medo-Persa, com grande poderio militar e econômico. E o interessante é que o Império Medo-Persa tinha uma atitude diferente em relação aos povos que eram subjugados e conquistados. Porque os impérios anteriores, como a Síria e a Babilônia, eles tinham o costume de levar o povo cativo para a Babilônia, para a sede do império. Tinha costume de fazer uma miscigenação de pessoas, de etnias e de raças, para poder diminuir o poder de reação do povo. Levava os formadores de opinião, a força de trabalho economicamente ativa, a força, os homens que tinham condição de pegar a espada, levavam essas pessoas cativas para que aquelas nações não pudessem ter condição de se reerguer novamente. E também eles não davam liberdade religiosa suficiente. A religião era muito perseguida, mas
o Império Medo-Persa, quando surgiu, quando se levantou, adotou uma política diferente. A política do Império Medo-Persa foi de deixar que os povos que foram levados cativos, que saíram das suas terras de origem, regressasse para os seus países de origem. O Império Medo-Persa queria apenas cobrar impostos e exercer o seu domínio, mas dar liberdade religiosa e permitir que as pessoas voltassem para a sua terra natal. Então essa foi uma política do Império Medo-Persa, não somente para com os judeus, mas também para todas as nacionalidades, para todas as nações que estavam subjugadas pelo Império Medo-Persa. Então, meus irmãos, com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Então isso foi muito importante. A história mostra que quando o rei Ciro, que foi o primeiro imperador aí do Império Medo-Persa, quando ele assumiu o seu reinado, quando ele assumiu o trono, ele teve conhecimento da profecia de Jeremias, da profecia de Isaías, porque aproximadamente 160 anos antes de Ciro, o profeta Isaías já tinha profetizado, que Ciro, que Deus ia usar Ciro, um rei chamado Ciro, para poder libertar o seu povo e trazer de volta o seu povo para Israel, trazer de volta o seu povo para a sua casa. E diz a história, isso não está na Bíblia, mas diz a história, que quando Ciro teve acesso a essa profecia de Isaías, você pode ver lá essa profecia de Isaías, no capítulo 41, versículo 2, Isaías 44, 28, Isaías 45, versículos 1 a 4. Isaías profetizou cerca de 160 anos antes destes fatos acontecerem. E quando Ciro abriu o livro do profeta Isaías e viu que na profecia lá, o rei, o imperador que ia ser usado por Deus para trazer o povo de volta para Jerusalém, que o nome do imperador era Ciro. Então a Bíblia revela isso, e a história diz que Ciro ficou muito emocionado com isso, porque ele estava vendo ali pelo livro do profeta Jeremias que Deus tinha previsto a ascensão dele ao trono. Então aqui no tópico 2.1, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Leiamos o que diz Esdras, capítulo 3, versículo 1 a 3. Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua moradia. Então, meus irmãos, a Bíblia aqui no livro de Esdras mostra claramente que a ascensão de Ciro ao trono foi por uma intervenção divina. É verdade, irmãos, que Ciro era um rei pagão, Ciro era um rei persa pagão, e ele tinha mesmo esse desejo imperialista de conquistar as nações, subjugar outras e aumentar o seu império. Ele já tinha, claro, essa intenção, mas Deus permitiu que isso acontecesse para que ele desse esse decreto para poder autorizar a volta do seu povo para Jerusalém. Então nós observamos aí, irmãos, um sinergismo entre a vontade do homem e a vontade de Deus, entre a vontade do rei Ciro, entre essa política do rei Ciro e a intervenção divina, porque Deus, irmãos, ele pode usar reis e governadores, Deus pode usar autoridades, presidentes,
regentes, príncipes, para poder cumprir os seus propósitos e a sua vontade. Deus pode inspirar as autoridades para cumprir o seu propósito. E assim, Ciro baixou aquele decreto, permitindo, autorizando a volta do povo de Israel para Jerusalém, para Judá. E não somente autorizou a volta deles, como também incentivou, estimulou que todos os povos do império fizessem uma arrecadação de recursos e doassem ofertas e recursos para os judeus, para que eles voltassem para a sua terra e reconstruíssem o templo. Tópico 2.2. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Veja, pois, o que estava para acontecer. Primeiro, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Então, não era obrigado. Era, caso quisessem, quem quisesse voltar para Judá, estava liberado. E a Bíblia diz que muitos judeus não quiseram retornar, preferiram ficar em Babilônia, porque estavam já conformados com o mundo, com as coisas da Babilônia, do paganismo babilônico. Mas aproximadamente 50 mil judeus voltaram e retornaram para Jerusalém, liderados por Zorobabel. Então, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisesse. Segundo, receberam permissão para reedificar o templo. O templo tinha sido destruído e queimado pelo rei Nabucodonosor de Babilônia. Agora Ciro, o rei persa, que agora estava no domínio de tudo, ele agora dá permissão para que os judeus reedifiquem o templo. Terceiro, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Ou seja, o rei de Israel, porque voltou para lá Zorobabel, que era descendente de Davi, que foi o governador, que foi a autoridade civil e política lá de Judá após o cativeiro. É claro que todo rei, que todo governo, para poder financiar a máquina administrativa, ele precisa recolher impostos. E o que é que acontecia naquela época? As nações recolhiam os impostos, mas aquele dinheiro ia para a capital do império, ia para a sede do império e não ficava nada lá naquele país. Mas o rei Ciro autorizou que dos impostos cobrados lá em Israel, que o dinheiro ficasse lá para ser investido na reconstrução do templo, não precisava mandar o dinheiro para a capital do império. Então isso foi uma bênção muito grande. E também Ciro determinou que os vasos sagrados da casa de Deus, que estavam lá na Babilônia, foram profanados por Belsazar. Ciro determinou que esses vasos fossem entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então, meus irmãos, nós vemos aí o agir de Deus, a mão de Deus agindo na vida desse rei pagão, para que ele pudesse cumprir os propósitos de Deus. Tópico 3 da nossa lição. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Tópico 3.1. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Diz aqui Esdras 1:1, que nós já lemos, que despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Irmãos, nós vemos claramente um agir de Deus na vida daquele imperador. Nós vemos um agir de Deus naquele governo. Por isso que a Bíblia diz e orienta e nos estimula a orarmos pelas autoridades, a orarmos pelos magistrados, a orarmos pelos governantes e por todas as autoridades constituídas. Se a Bíblia nos estimula, para orarmos pelas autoridades constituídas, é porque Deus pode fazer uma intervenção divina em um governo, em uma nação, em uma situação ou outra. Deus é poderoso, Ele é soberano. Deus não vive intervindo o tempo todo nos governos e nas políticas humanas. Não, senhor, não é regra, mas Deus pode.
Se Deus quiser, Ele pode. Então a igreja tem a liberdade de orar a Deus, a igreja tem a liberdade de buscar a face do Senhor, e Deus é quem vai avaliar se é conveniente ou não para Deus atender ou não a oração. Mas da nossa parte, o nosso desejo e a nossa obrigação é orar ao Senhor por todas as autoridades constituídas, como diz a Bíblia, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. A vida tranquila e sossegada de um povo, de uma nação, de uma cidade, ela também depende das orações da igreja. Vamos orar, irmãos, pelo nosso município de Mossoró, vamos orar pelo nosso estado do Rio Grande do Norte, vamos orar pelo Brasil, para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que está sofrendo muito nesses últimos dias, economicamente e também com caos na saúde pública em todos os estados brasileiros, por causa dessa pandemia. Oremos a Deus, busquemos ao Senhor, peçamos a Deus a intervenção divina. Pastor, mas Deus já sabia que isso ia acontecer e deixou acontecer. Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe de tudo. É verdade, irmãos, Deus sabe de tudo, Ele tem o controle de todas as coisas, mas Ele deseja que o seu povo ore, Ele deseja que o seu povo busque. Por isso que a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Glórias ao nome de Jesus. Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Porque, irmãos, Deus deseja e quer que o seu povo ore a Ele, buscando o livramento do Senhor, a bênção divina. Aleluia. Diz aqui o nosso comentarista que Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que eles antes ignoravam. Sobre isso, irmão, se Ciro se tornou crente ou não, se Ciro se tornou um adorador exclusivo de Jeová ou não, não é suficiente a gente chegar a essa conclusão pelo que está revelado na Bíblia Sagrada. Porém, alguns teólogos acreditam que Ciro realmente se converteu a Jeová, que Ciro realmente se converteu a Deus, que é a linha de pensamento do comentarista da nossa lição. Mas outros teólogos dizem que não é bem assim. Outros teólogos interpretam que apenas Deus usou Ciro. Ciro realmente reconheceu a grandeza de Deus, Ciro realmente reconheceu a intervenção divina, Ciro realmente reconheceu, que Jeová era o Deus dos céus, era o Deus de Jerusalém, e que Deus tinha dado vitória a ele naquela guerra. Mas isso não significa que Ciro teve uma experiência pessoal com Deus, de abandonar os ídolos, de abandonar os deuses pagãos e servir somente a Deus, aceitar a Jeová como seu único e suficiente Salvador. Então alguns apontam para o que está escrito aqui em Isaías capítulo 45, versículos de 1 a 5, para reforçar que Ciro realmente teve uma experiência com Deus. Diz assim, Isaías 45, versículo 1 a 5: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu povo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Então, irmãos, pelo que eu entendo, nesses versículos 4 e 5 aqui de Isaías capítulo 45, essa parte final, é que Deus estava usando Ciro para cumprir os propósitos divinos de libertar o povo de Deus do cativeiro, embora Ciro não conhecesse a Deus,
embora Ciro não tivesse uma experiência pessoal com Deus. Então, se Ciro era crente ou não era crente, isso não importa para o nosso debate. Eu pessoalmente acredito que ele não se converteu ao Senhor, apenas ele reconheceu a importância da religião judaica, apenas ele reconheceu a importância lá do templo, e do Deus dos judeus, mas ter uma relação pessoal com ele, aí já é outra coisa. Quantos governantes e presidentes hoje em dia falam muito em Deus, falam muito em Jesus, até fazem algumas orações, mas isso não significa que ele é crente, que vai para o céu, que faz parte do corpo de Cristo, não. Isso aí já é outra coisa. Conhecer a Deus culturalmente é uma coisa, conhecer a Deus pessoalmente é outra totalmente diferente. Não se esqueça, irmãos, que existe um cristianismo cultural aqui no Ocidente. Todo mundo diz que conhece Jesus, todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que é salvo, todo mundo diz que Deus é maravilhoso, que Jesus é maravilhoso, que crê em tudo, mas a sua vida e as outras crenças, elas entram em contradição com essa afirmação de que essa pessoa é um cristão verdadeiro. Então Ciro, ele reconhece que Deus realmente fez todo aquele movimento. Ciro reconhece a importância da religião judaica, de reconstruir o templo, de que aquele povo voltasse para a sua terra, mas isso não significa que Ciro adorasse somente a Jeová. Inclusive na época da idolatria de Israel no Antigo Testamento, Israel nunca deixou de adorar Jeová. A idolatria de Israel era porque Israel não adorava somente a Jeová. Israel adorava Jeová, mas adorava Baal, por exemplo. Então, mas isso anula tudo. Então não pode, mesmo que reconheça Deus como todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas se adorar também a outro Deus, então anula tudo, né? Isso é idolatria. Então, irmãos, o fato é que Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a sua palavra, que ia usar um governante, um imperador chamado Ciro, para poder libertar o povo do cativeiro babilônico e fazer o povo voltar para a terra prometida. Isso é que é importante. Houve ação sobrenatural de Deus. Tudo isso que aconteceu não foi uma mera decisão de governo, não foi uma mera política pública do Ministério das Religiões, não do Ministério dos Exilados de Ciro, não. Foi uma intervenção divina, foi por inspiração divina, foi por um agir de Deus que Ciro tomou essa decisão, que favoreceu não somente aos judeus, mas também favoreceu pessoas de outras nações e de outras religiões também. Então isso que é importante enfatizar nesta lição: o agir de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, e que esse despertamento, irmãos, teve também a participação e a oração de um homem de Deus chamado Daniel. Daniel, ele buscou ao Senhor. Daniel entendeu pela profecia, ele entendeu pela palavra de Deus que o tempo estava se cumprindo, e assim Daniel buscou ao Senhor. Então, meus irmãos, queremos concluir essa lição de hoje, dizendo o seguinte: o avivamento só vem por meio da palavra e da oração. Palavra e oração, Bíblia mais oração é igual a avivamento, é igual a despertamento. Não pense, meus irmãos, que o despertamento e o avivamento vêm de outra forma. É a palavra de Deus que produz avivamento, é a oração de Deus que produz o avivamento. Eu não creio em oração onde há negligência da palavra de Deus, onde a palavra de Deus não é ensinada, onde a palavra de Deus não é crida, onde a palavra de Deus não é obedecida. Não tem o avivamento genuíno. Eu não creio em avivamento de um povo que não ora. Eu não creio em avivamento de um povo que não busca a face do Senhor, porque, irmãos, só existe avivamento se tiver palavra e oração, e as duas são igualmente importantes. Assim como as duas asas de um pássaro são igualmente importantes para que esse pássaro voe, assim também a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e a oração são igualmente importantes para o avivamento da igreja. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a você, minha irmã. Que Deus abençoe a todos nós
que busquemos ao Senhor e peçamos a Deus um verdadeiro avivamento e despertamento espiritual para a glória do nome de Jesus e revitalização e avivamento e despertamento do povo de Deus. Vamos orar neste momento, assim como dizia um hino antigo: Daniel orou, nós oramos também. Jesus orou, nós oramos também. Aleluia. Jesus nos incentivou a orar. Eles vigiai, olhai e orai. Glórias ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo pediu oração, e nós, irmãos, pedimos oração a você. Ore pela nossa igreja, ore pelos irmãos, para que Deus mande um avivamento sobre o seu povo e sua igreja. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu nome, Jesus. Meu Pai, abençoe os irmãos e amigos que nos ouvem, que nos acompanham nesta manhã, Senhor. Ajude eles. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas nós cremos na intervenção divina, nós cremos no poder sobrenatural de Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor atende a oração de crente, que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos, e aqui nós queremos pedir a Ti, Senhor, livra o nosso povo desta pandemia, livra o nosso povo desta enfermidade, livra o nosso povo, Senhor, desta tribulação, livra o nosso povo das consequências econômicas, psicológicas, espirituais e emocionais desta pandemia. Tem misericórdia, Senhor, destas pessoas que estão sofrendo, destas pessoas que estão lutando pela vida e pela saúde. Meu Deus, meu Pai, cessa essa praga de dentro de nós, ó Pai. Nos ajude e nos abençoe para que possamos voltar, Senhor amado, o mais rápido possível, meu Deus, a poder nos reunir nos nossos templos para adorar o Senhor, na casa do Senhor, para que todos cantem com muita alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Meu Deus, meu Pai, fica conosco, abençoe o teu povo e a tua igreja. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vai começar já, dentro de 5 minutos, começa o clamor. É mais um trabalho de oração da Assembleia de Deus em Mossoró. Todos os domingos, de 10 ao meio-dia, o clamor a Deus em oração. Assim como Daniel orou, pedindo a intervenção divina sobre o povo de Deus ali na Babilônia, nós também aqui oramos, juntamente com cristãos do mundo inteiro, pedindo também uma intervenção divina sobre nós, porque cremos no poder sobrenatural de Deus. Cremos que o nosso Deus é vivo e tem poder para agir nesta terra. A paz do Senhor e até o próximo domingo, se Deus quiser.